Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e hoje isso vai acontecer porque o meu convidado conhece muito de gestão, muito de direito, é advogado, professor e já apresento ele para vocês. Antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos que a gente tem publicado aqui. Também comenta o que vocês têm achado do Prevcast. Isso me ajuda a fazer conteúdo cada vez mais conectado com você. Beleza? Quero apresentar ele, que é um advogado incrível, Eduardo Alamino. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Danilo. Eu agradeço, estou aqui muito feliz de ter sido convidado para esse podcast. Tantas pessoas aí com muita excelência que já passaram por aqui. É ótimo ter esse bate-papo, ter essa conversa. Pô, bacana, show de bola. Vamos bater um papo legal hoje. Você já viu o Prevcast? Já viu alguns episódios já? Já assisti sim e até me assustei pela qualidade de todos os entrevistados aqui. É uma grande pressão tá por aqui, viu? Show de bola, pô. E te ajudou, Eduardo? Te ajudou de alguma forma? Você teve algum insight, alguma ideia bacana a partir de algum dos episódios aqui? Eu acho que essa troca, essa experiência, assistir episódios da Bramante aqui, achei sensacional. Então, assim, é uma troca de experiências, né? Acho que não só para quem está começando, mas para quem também tem mais experiência, porque não foca só na parte técnica do direito, né? Eu acho que essa amplitude que dá essa conversa sobre gestão, essa conversa sobre outras questões ali do dia a dia pro advogado, acho que isso é muito importante. É legal, e ó, por exemplo, você tá há quanto tempo no direito? Você tá há bastante tempo já. Olha, eu comecei já faz um tempinho, viu? Eu comecei em 2002 ainda como estagiário, então lá se vão quase 22 anos aí nessa área. Show, e olha que interessante, eu também já tenho bastante tempo e toda vez que eu sento aqui para conversar com alguém, eu aprendo alguma coisa. Eu brinco, eu fiz uma live esses dias e tava falando com o pessoal, né? Se você chegou no platô, se você acha que chegou no platô, já no máximo, você só tem caminho para baixo. E eu percebo a cada dia que passa, a cada episódio que passa aqui no Prevcast, que eu aprendo cada vez mais, cara. É muito legal estar com novos convidados, batendo papo, tirando alguns insights. Toda segunda-feira, a gente grava de sábado aqui, né? Eu lanço na segunda-feira o episódio, mas eu gravo de sábado. E chego na semana, eu sempre bato um papo com o pessoal, falo, caramba, olha que insight legal. Vamos aplicar? Estamos aplicando? Não estamos? Vamos corrigir? É muito legal. Você teve alguma coisa assim do Prevcast? Eu acho que tive sim, viu? Isso ajuda muito, né? É o que eu falo, o dia que nós acharmos que nós paramos de aprender, que nós sabemos tudo, aí acho que nós temos que preocupar muito, né? Especialmente nós que atuamos no direito previdenciário e nós que temos que administrar escritório, gestão do escritório, você tem que ter uma mente aberta, saber que está aprendendo todo dia. Eu ouvi aqui conversa sobre marketing, conversa sobre determinadas situações que muitas vezes você não consegue aprender ali na faculdade, né? Eu sempre digo, nós aprendemos direito e depois nós temos que advogar, o que é muito mais amplo. Verdade. E isso no dia a dia, essa troca de experiência, buscar conteúdos fora da área do direito, acho que é enriquecedor. Show de bola. Vamos falar de gestão, então aguenta aí. Eu quero saber antes, Eduardo, como é que você chegou no direito? Como é que você chegou no direito previdenciário? Conta um pouco pra gente disso. Olha, eu comecei, né, no direito em 2002, ainda estagiário, segundo ano ali de faculdade. Comecei no direito do trabalho. Estagiei ali 2 anos com direito do trabalho, trabalhando com reclamante. Direito é uma área que eu sempre gostei, sempre quis, mas não sabia muito bem o que era, né? Porque acho que tem uma ilusão, às vezes, especialmente de quem não conhece essa matéria. E depois, quando você entra na faculdade, você começa a entender ali o que é o direito, né? Você se assusta naqueles primeiros anos de faculdade. Eu dou aula hoje em faculdade e aquela coisa, o aluno que chega lá na introdução ao estudo do direito, né? Já imagina aquele júri, aquela coisa de cinema, e chega lá e começa a aprender pirâmide de Kelsen. Então é um pouco assustador ali no início. Mas eu tive sorte de no segundo ano de faculdade já começar a estagiar em direito do trabalho, sempre na área ali do empregado, sempre trabalhando com reclamante. E
2 anos depois, já migrei para o direito previdenciário ainda como estagiário e de lá para cá não parei. Né, eu falo que nos últimos 20 anos, acho que todos os dias eu acompanhei de uma forma ou outra o direito previdenciário. Sou lá de Sorocaba, né? Então eu estava lá no dia em que houve a abertura do Juizado Especial Federal, eu estava lá esperando abrir o juizado para protocolar as ações em 2005. Então, assim, tá, né, não tinha juizado ainda em Sorocaba, tinha que vir para São Paulo antes disso. Eu acompanhei toda essa fase aí da evolução do direito previdenciário nesses últimos anos. Pô, que legal, cara. Então você tá há bastante tempo aí já no direito previdenciário aí. Você é da época da fila do INSS? Só da época da Chegou fila, a pegar né? fila? Cheguei a pegar fila, De tinha que ir lá madrugada? 2, 3 horas da manhã para ser atendido às 10, né? Porque você ficava na fila para pegar uma senha depois de 5, 6 horas. 7, 8 da manhã, né? Quando tinha sorte, né? Quando você chegava cedo ali. E advogados dormindo nos carros, né? Então dormia no carro para poder pegar uma senha. Também sou dessa época, né? É o que eu falo, até o pessoal que trabalha comigo hoje falou, olha, naquela época lá a coisa era mais complicada, Hoje tá viu? fácil, né? INSS digital tá fácil, não tá? Eu acho que assim, comparado ao que era, eu acho que houve uma evolução gigantesca, né? Eu acho que até a relação com o próprio servidor era uma relação muito mais de combate mesmo. Hoje, embora não esteja ainda 100%, mas acho que teve uma grande evolução. Para o trabalho do advogado, o acordo agora de cooperação, isso tudo mudou bastante, né? Cara, mano. Acho que mais de 1 ano, acho que eu não piso na agência do INSS. Hoje em dia é tudo ali no escritório, então isso facilitou demais a vida do advogado. Muito, muito, muito mesmo. Legal. Direito foi sua primeira opção, então, já? Eu tinha dúvida entre direito e história. Cheguei a prestar os dois, história e direito também. Passei nos dois e aí eu tive aquela dúvida, acabei optando pelo direito. Mas acredito que escolhi o certo, porque gosto muito de advogar, gosto muito da minha área de atuação, né? Eu acho que o direito previdenciário, você consegue visualizar muito rápido o resultado dele, né? Porque quando você dá ciência para alguém de uma aposentadoria, de um benefício por incapacidade, o efeito que isso gera na vida de uma pessoa é a nossa melhor remuneração. Eu falo que, independente do valor, mas você consegue aposentar alguém, o que isso muda na vida daquele segurado? Às vezes aquela aposentadoria é de um salário mínimo mesmo, então acho que isso compensa muito, isso vale muito a pena, né? E essa área, eu não atuo nas outras, mas eu sempre digo, direito previdenciário para mim é a área em que você visualiza melhor o resultado. Eu brinco que a gente é herói, né? Eu brinco que a gente de alguma forma é herói, porque, cara, é um heroísmo mesmo, né? Você tira pessoas ali de situações de extremo perigo, muitas vezes, perigo social, né? Do ponto de vista econômico, muitas vezes, e a gente realmente consegue transformar vidas. Às vezes você defende um empregador, e é legal, pô, você faz um negócio prosperar, também não é ruim. Mas quando você consegue fazer esse ajuste, muitas vezes, na vida de alguém que está precisando muito, é prazeroso, né? Você trabalha com a dignidade, né? Então, acho que assim, a gente devolve a dignidade para aquelas pessoas. Eu já cheguei a escutar pessoas chorando na minha frente porque estavam há 1 ano, 1 ano e meio sem receber benefício. Ali, benefício por incapacidade. Então, assim, quando você vê o resultado disso, que você conseguiu, com o suor e esforço do seu trabalho, devolver a dignidade para aquela pessoa, eu acho que isso é o principal. E isso no previdenciário você vê todo dia, né? Acho que a gente defende o cidadão do Estado. Então o Estado ali não exerce a atividade dele de uma forma eficaz e o advogado é essencial para isso. E eu sempre digo, você tem as ações individuais ali que você observa no dia a dia, mas eu relato para os meus alunos lá na faculdade, eu falo, gente, graças ao advogado que é concedido auxílio maternidade para contribuinte individual, porque antes não era. Graças a essas ações é que contribuinte individual tem direito ao auxílio maternidade, que antes era para empregada, não era para o contribuinte individual. Eu sou dessa época, a gente tinha que entrar com as ações ali, contribuinte individual, facultativo, que estava na cola de segurado. Então, assim, graças à advocacia que isso aconteceu, quantas outras revisões que nós não temos, a revisão do teto, IRSM, que já ocorreu, que é graças à advocacia. Então, assim, se não é o advogado defender o direito daquele cidadão, o Estado não vai reconhecer o erro dele. Então, para o Estado, ok, já fez. Então, a importância da advocacia previdenciária é gigantesca.
né? E eu acho que isso o advogado tem que ser muito valorizado. O advogado previdenciário tem que ser valorizado, coisa que lá atrás não era. Eu acho que hoje houve uma evolução e nós conseguimos entender a importância do nosso trabalho e acho que a sociedade tem que entender cada vez mais a importância do advogado previdenciário. E estamos se fortalecendo enquanto grupo, né? Eu percebo que a advocacia previdenciária ela tem se unido muito, tem se ajudado bastante. Conta para mim um pouco dessa época do estágio. Como é que foi assim? Você estava ali, você falou no 4º ano mais ou menos, né? E aí esse estágio era num escritório? Eu estava no 2º ano, na realidade. Eu lembro que um professor meu, que hoje é ministro do STJ, Dr. Paulo, ele comentou no 2º ano, ele falou, olha, vocês têm que fazer estágio, porque vocês vão aprender a advogar, vão aprender a trabalhar mesmo no estágio. E eu saí pedindo estágio em todos os escritórios ali da região. Peguei lá no centro de Sorocaba, peguei ali meus currículos e fui entregando um por um. Até que fui chamado por um escritório que atuava na área do direito do trabalho. Então, atuei, aprendi muita coisa ali, trabalhar com reclamante, mas na época esse escritório não atuava com direito previdenciário, atuava só no direito do trabalho. E eu observava ali naquele período que havia uma demanda muito grande para o direito previdenciário, porque são áreas correlatas, né? Então você tinha ali a pessoa que estava incapaz do trabalho e o escritório não atendia. Então eu acabei fazendo um curso por conta própria de previdenciário. Até esse curso foi com o Dr. Sodero. Isso lá em 2003, eu acredito. Legal. Não, ele foi em Sorocaba, na UAB Sorocaba. Dr. Sodero e acho que a doutora Flávia, que era uma procuradora. Deram um curso ali de, acho que 2 semanas, mais ou menos, 2 sábados. E eu me lembro que eu, assim, fiquei apaixonado por aquilo. E na época ainda era uma época que estava tendo as ações do RSM, estavam para dar ali decadência e tal. E aí eu acabei fazendo esse curso e fiquei com isso na cabeça. Falei, olha, eu quero atuar no direito previdenciário. 1 ano depois, houve ali uma chance no escritório de abrir esse espaço para o previdenciário. E aí eu acabei me oferecendo para ir para a área previdenciária, como eu já tinha. Eu achava que tinha conhecimento, né? Mas não tinha conhecimento nenhum em direito previdenciário. E eu me lembro, assim, de atender cliente ainda estagiário com a apostila na mão, né? Olhando ali o que é um B31. Deixa eu ver o que é isso. E aí você dava aquela olhada. E ali eu comecei e trabalhei mais alguns anos nesse escritório ainda. Mas foi uma época com muito aprendizado. Legal. E quando é que você decidiu abrir o seu escritório? Como é que foi essa decisão? Eu trabalhei nesse escritório, depois me formei, trabalhei como advogado lá há alguns anos, mas assim, era um grande escritório, tinham várias filiais, mas eu queria colocar a minha cara, a minha maneira de atender, o meu jeito mesmo para atender o segurado, para ter uma liberdade maior de atuação, atuar da maneira como eu entendia melhor. E em 2009, agora vamos completar 15 anos agora de escritório, início de 2009, então eu decidi abrir meu escritório, né? Até foi algo meio véspera de casamento marcado, né? Deixei de trabalhar num grande escritório em que eu já tinha ali, né? Nova vida mesmo. Eu já estava estabelecido, já tinha, né? Aquela coisa, você tem secretária, tem carro do escritório, tem tudo. De uma hora para outra, eu estava no escritório sozinho. Caramba. Limpando o escritório, secretária e tudo mais, né? Você faz tudo ali. Então, isso foi em 2009. 2009. E foi tranquilo para tomar essa decisão de sair do escritório, começar o seu, aquele frio na barriga? Como é? Acho que foi uma coisa um pouco natural, porque já era uma coisa que eu vim trabalhando há alguns meses, né? Pensando nisso. E acho que era o momento. Então, eu falei, bom, eu faço isso agora ou se eu casar vai ficar mais difícil, né? As contas aumentam e tal. Então, eu falei, bom, esse é o momento. Eu já tinha ali já trabalhava há anos, então já era um pouco conhecido ali na cidade, né, nessa área, mas nunca é fácil o início de um escritório, né, então assim, quando eu abri o escritório, eu me lembro que assim, eu tenho em 3 meses fazer isso aqui girar, fazer isso aqui, e é muito diferente, né, porque uma coisa é você ser advogado, outra coisa é você fazer a gestão de um escritório, envolve muitas outras coisas.
Então eu comecei ali em 2009, sozinho na época, não tinha secretária, nada. Mas o que eu apostava muito é que eu tinha o conhecimento do processo. Então, assim, eu trabalhava em ações, já tinha trabalhado com a inicial e com o precatório. Então, eu conseguia ter uma visão de tempo de duração de processo, que tipo de processo que eu ia conseguir ter uma tutela antecipada, que tipo de processo que na via administrativa tinha mais chance de ter sucesso. Então, eu tinha esse conhecimento que me ajudou muito, para, né, até para me programar. Então, começamos lá em 2009, hoje já são 15 anos. 15 anos, legal. Essa prospecção inicial, porque muitos advogados estão meio que nesse ponto aí, né? Então, de talvez transição de carreira, tentando montar seu escritório, prospectar os primeiros clientes. Você tinha alguma estratégia específica no início? Era um boca a boca? Olha, eu acho que o boca a boca na nossa área, ele é o que mais funciona. Então, assim, é claro que eu já, por trabalhar muitos anos na área ali, pessoas já me conheciam. Então, geralmente, a gente trabalhava muito com aposentadoria, né? E aí isso era muito interessante, porque você fazia uma aposentadoria daquela empresa, vinham 10 colegas, né? Daquele segurado. Exponencial. Exatamente. Então, é o que eu sempre pensei. Eu trabalhei isso onde eu estava e quando eu montei meu escritório, essa era a minha ideia. Eu vou atender diferente, porque eu acho que esse atendimento e relacionamento que é um diferencial, né? Então, até a disposição do escritório, a maneira que eu via para atender um segurado era diferente de onde eu estava. Então, eu busquei esse relacionamento e é aquilo, boca a boca. Então, eu atendia e acho que assim, ter estratégias para saber também o que nós vamos fazer. Porque quem abre um escritório, eu sei que no começo é difícil você focar apenas em uma área, né? Porque a pessoa precisa ali muitas vezes ter um retorno mais rápido. Mas eu acho que o foco, ele é muito importante. Então, assim, eu tinha a consciência que não adiantava eu sair pegando processos de família, por exemplo, que eu não sabia fazer, não era a minha área, que eu ia perder muito tempo naqueles processos de família, ainda que eu recebesse algum valor ali, mas que isso ia tirar meu tempo para fazer os processos que eu precisava fazer. Então, eu, no começo, pego um processo aqui de aposentadoria, amanhã esse processo está distribuído. Eu vou ligar para o cliente, eu vou avisar ele, eu vou conversar com ele antes da perícia, eu vou ligar para perguntar como é que foi a perícia, eu vou ter esse relacionamento e vou mostrar para esse cliente que ele pode confiar em mim, que aqui ele vai ser bem tratado. E isso gera outros clientes. Então, isso vai aumentando, é um crescimento exponencial. Acho que não dá para ter pressa, né? Acho que a gente... esses dias eu escutei de um aluno perguntando assim, mas professor, em um ano, como é que eu vou estar em um ano? Eu falei, calma, um ano é pouco tempo. Você, no direito previdenciário, para você ter grandes ações, vai demorar um pouquinho, né? Para receber um precatório, você não vai receber esse precatório em um ano. Então, você tem que saber viver nesse período até chegar um momento em que você tem ali um arcabouço interessante de ações que vão entrando no escritório. Mas, de início, você tem que saber distribuir. Então, era aquela coisa, você faz o LOAS aqui, você faz o auxílio-doença ali, administrativo, e conseguia ir mantendo ali o escritório e, ao mesmo tempo, pegava aquela aposentadoria especial, pegava aquela aposentadoria por tempo, que você sabia que ia demorar mais. Mas que ia te dar um retorno maior também. Então, esse início foi muito dessa forma, focando o previdenciário e trabalhista, que é o que a gente foca até hoje. Porque eu acho que focando, se você focar, você vai fazer melhor aquilo. Né? Você não desperdiça energia, né? Você vai desperdiçar energia e não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Então, esse foi um ponto importante. Minha mãe, ela usa um termo que é ir plantando, né? Então, você vai plantando, uma hora você colhe. Espera que uma hora você colhe. Exato. Né? E vem coisa boa. E você faz, então, lá o previdenciário e o trabalhista também. Previdenciário e trabalhista, mas sempre empregado. Então, assim, a gente optou... Nichou bem. É esse nicho. E mesmo no trabalhista, existe ali um nicho dentro do trabalhista, né? Então, nós atuamos... eu digo o seguinte, o cliente não dá para dividir no meio. Então, quando ele chega lá no escritório, ele... não sabe se ele quer um atendimento trabalhista ou previdenciário. Ele fala, olha, eu
tô com um problema aqui que cortaram o meu auxílio doença. E lá nós dividimos, tem o setor previdenciário e o setor trabalhista. Eu falo, ó, tem que ter conhecimento dos dois. E os dois setores vão atender junto, porque esse cliente, ele pode ser um cliente de um auxílio acidente, de um auxílio doença acidentário, de uma reintegração trabalhista, de uma aposentadoria para pessoa com deficiência, mas ele não sabe disso ainda. Então, assim, a ideia é nichar na parte trabalhista, é esse cliente que tem a doença ocupacional, é esse cliente que tem ali seu acidente de trabalho, né, que é o nosso foco. Então, para a parte trabalhista, o foco é esse. Trabalho. É. Doença ocupacional, acidente de trabalho. Esse é o nosso foco. Cara, gosto muito disso. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. É muito legal. Hoje vocês estão com quantos escritórios? 3 escritórios. 3 escritórios. 3. Todos são próximos, relativamente. Relativamente. A Sorocaba, a Salto ali, 40 minutos de Sorocaba. Pilar do Sul é um pouquinho mais longe ali, tá 1h e 10 de Sorocaba, né? E você circula entre eles? Eu circulo entre eles, mas hoje tem equipe que acaba atuando ali, né? Então, são escritórios que têm ali perfis diferentes. Então, é muito claro, assim, tem um escritório que você tem um número maior de acidente de trabalho, um número maior de aposentadoria para pessoa com deficiência. No outro, já tem um número maior de processos em que envolve tempo rural, segurado especial. Então, tem isso, a gente acaba especializando ali. E também até para montar esses escritórios, existiu essa estratégia. Né? Então, por exemplo, quando nós abrimos Pilar, veio a emenda 103, que mudou a aposentadoria, né? Então é aquela coisa assustadora, né? Você fala assim, poxa, nós trabalhamos aqui com aposentadoria e teve uma mudança gigantesca em aposentadoria. Aí nós vamos pensar, tá, se mudou por tempo e mudou um pouco a especial, o que nós vamos fazer? A gente precisa ser criativo. Bom, não mudou questão do segurado especial, do rural. Então nós vamos analisar um lugar onde a gente tem ali uma abertura para segurado especial. E aí nós escolhemos a cidade de Pilar do Sul para abrir, porque ali há um grande número de pessoas que trabalham na lavoura e que pode se aposentar. E essa regra não mudou. Então a ideia é isso, é ter estratégias para conseguir, de forma criativa, né, manter e expandir sempre. Isso é legal, né? O empreendedor, ele não para diante de um obstáculo, né? Ele busca soluções e é o que você fez aí nessa mudança. Porque essas mudanças, eu também venho vivenciando as mudanças previdenciárias já há bastante tempo, né? Em vários momentos a gente falou assim, caramba, poxa, a coisa tá andando tão bem aqui. De repente vem uma mudança e você fala, pô, e você tem que reestruturar tudo, pelo menos do ponto de vista estratégico, né? Porque você sabe que vai gerar impacto em médio, longo prazo aí. Mas é o papel do empresário, né? É o papel do empreendedor, muito legal. E aí, vocês têm um núcleo interno que realiza esses processos ou cada escritório faz os seus processos? Não, nós temos um núcleo. Então, assim, a operação é feita em Sorocaba, que é a matriz, né? Então, a boa parte da equipe fica ali em Sorocaba. Nos outros escritórios é mais atendimento. E mesmo, né, ali nesse núcleo em Sorocaba, existem divisões, né? Então, nós ali dividimos em benefícios não programáveis, que é benefício por incapacidade, benefícios programáveis e trabalhista. Porque o que nós percebemos com o tempo? O atendimento ao cliente é diferente. Então, por exemplo, um cliente que quer fazer um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, esse é um cliente que ele te liga e ele quer ser atendido já. Porque ele está sem receber. Então ele vai te ligar e quer marcar horário agora. Ele pode ser atendido em qualquer horário, porque ele está sem trabalhar. Então você consegue marcar de manhã, você consegue marcar à tarde, você vai atender. Uma pessoa que vem buscar uma aposentadoria, ele não necessariamente quer ser atendido na hora. Você consegue marcar ele para daqui uma semana, tal. Só que ele não vai lá no período da manhã. Ele vai lá só no período da tarde, porque ele trabalha. Então, você tem que entender a diferença entre esses dois clientes. Que legal, cara. E aí você formula ali uma estratégia, bom, você vai pensar só nesse benefício por incapacidade. Eu quero que você saiba tudo de incapacidade, você vai olhar, você vai estudar tudo sobre aquela doença, tudo sobre aquela empresa que a gente mais atua, vai buscar esse conhecimento. A outra pessoa vai buscar todo o conhecimento em benefício programável.
Então, nós fizemos aí nos últimos meses 2 cursos lá com engenheiros, que era o pessoal do benefício programável, para ensinar a fazer cálculo de média ponderada, no caso da norma NH01 da Fundacentro, e um outro engenheiro químico para nos ensinar sobre a questão dos agentes químicos. E eu me lembro de eu estar assim, olhando, o cara botou uma tabela periódica. E eu falei, gente do céu, eu fiz direito. Que é isso? E ele explicando porque o tolueno em determinada temperatura e pressão, ele vira o dimetilbenzeno, e aí o dimetilbenzeno tá na linac. Falou, eu fiz direito, eu não fiz química. Mas, assim, eu preciso saber disso para contestar lá uma alegação do INSS de que aquele agente nocivo tem que ter um limite de tolerância. E eu estou dizendo, não precisa ter esse limite de tolerância, não. Então, assim, esse estudo, e aí, para isso, eu preciso especializar. Então, nós buscamos fazer essa especialização dentro do escritório. Então, você vai aprender lá o benefício programável, você vai aprender... Esses dias eu estava olhando lá, aprendendo, a gente aprende todo dia, né? Sim. Então eu estava olhando lá um exame audiométrico para verificar se na faixa de onda de 500 a 3.000 Hz, abaixo de 41 decibéis é considerado deficiente. Cara. E aí você olha, e a pessoa me explicando ali, falou, ó, então você tem que olhar o exame, você olha aqui, tem 40 decibéis, 41 decibéis, mas é só na faixa do 500 aos 3.000. Eu falei, mas por que é nessa faixa? Porque é aí que o ouvido humano escuta. Porque na faixa anterior e na faixa posterior não é para o ouvido humano. Então você tem que concentrar ali. Eu passei anos olhando o exame audiométrico e não fazia ideia do que era isso. Cara, legal. Então aí você precisa ter esse conhecimento para verificar uma ação acidentária, para verificar um PCD. E por isso que a gente busca essa especialização. Pô, que bacana, cara. Traz algumas coisas. Primeiro, a qualificação do time, né? Uma ação sua para fazer que o time se desenvolva. Eu estava com a Jéssica Cruvinel, a professora Jéssica Cruvinel, ela é uma especialista e ela é servidora do TRF1. Estava numa live com ela e ela, você falou da tabela periódica, eu lembrei, ela tem um conhecimento muito forte, cara, dessa, não sei se você já viu ela, mas ela tem um conhecimento muito, muito forte dessa área. Conhece bem sobre agentes químicos e tal, e aí eu perguntei para ela, pô, como é que você conhece tanto? Ela falou que gostava muito na escola, né, de química e biologia. E que manjava já legal, assim, de tabela periódica. Eu falei, caramba, que loucura. Ela explicando dentro da tabela periódica a composição do hidrocarboneto. Aí ela começou a explicar, eu falei, cara, não faço ideia do que você tá dizendo. E é muito louco. E é legal que o advogado, ele, do mesmo jeito que ele é exigido a ter que conhecer, eu ainda falei para ela, né? A gente é multidisciplinar, é uma atividade que não adianta você só ser advogado. Mas ela tem, de alguma forma, uma multidisciplinariedade, porque você tem conexão com várias outras atividades. Quando na vida que você ia pensar que ia ter que ter noção de tabela periódica para discutir uma atividade especial, olha que loucura, né? Para fazer uma tese e mostrar, não, juiz, aqui tem sim, dá uma olhada do ponto de vista científico. Então é muito louco, mas ao mesmo tempo é muito legal, né? Porque me sinto muito feliz em ser advogado e poder ser provocado a esse tipo de reflexão diversificada. Dá pra gente uma gama de conhecimento muito maior. Eu acho que eu digo o seguinte lá pro pessoal da minha equipe, né? Falar, primeiro, vocês têm que ser curiosos. Esse é o primeiro ponto. Ser criativos. E não aceitar aquela tese já estabelecida. Né? Então, assim, bom, mesmo a questão do hidrocarboneto, né? O juizado tem aí um entendimento sobre hidrocarboneto que não é muito favorável recentemente. Mas, assim, a gente tem que estudar. Então, tem que estudar. Bom, olha... Se o tolueno, eles não estão reconhecendo, porque eles dizem lá que o tolueno tem que ter uma análise quantitativa, mas será que com essa temperatura e pressão, ele já não vira um outro agente, que a análise dele, então, não seria quantitativa, seria qualitativa? Mas eu preciso conhecer desse agente. Né? Esses dias a gente estava explicando sobre média ponderada num processo, cálculo pela média ponderada. Eu tenho que aprender a fazer aquele cálculo, porque se eu não souber, eu vou aceitar em que um procurador fale, olha, é NR15 e não é NHO. Então, não vou reconhecer esse direito. Ou é dosimetria, eu não vou reconhecer a avaliação do ruído pela dosimetria. Se eu souber que tanto dosimetria, que é a técnica, ou NHO, que é a norma, NR15, que é outra norma, todos eles vão fazer a média ponderada, todos eles vão fazer uma média desse ruído, dessa variação. Então, é aquela coisa, bom... A questão é ser média ponderada.
independente da norma que tá lá. Eu só não posso aceitar um cálculo pontual. Quer dizer, a pessoa foi na máquina 1 hora por dia, deu 90 decibéis, o resto tinha 30 decibéis. Mas se fez a média ponderada e transformou numa média de 8 horas por dia, quer dizer que aquele cidadão, ele está exposto a um ruído que vai fazer mal à saúde dele. E essa norma aqui, esse cálculo aqui, está dizendo isso. E aí quem vai julgar, muitas vezes, não conhece esse cálculo. Só sabe olhar e falar, mas tem que estar escrito NHO 01 na Fundacentro. Mas por que tem que estar escrito? Então, eu digo sempre para minha equipe, mas não está escrito NHO. Tá, mas por quê? O que está escrito aí? Como é que é feito esse cálculo? Tá dosimetria. Você sabe o que é dosimetria? Sabe o que é um dosímetro? Então, vamos lá, vamos estudar isso. Então, eu acho assim, o advogado, ele tem que estudar. E eu acho que ao longo desses anos todos, a advocacia previdenciária evoluiu demais nisso, né? Hoje em dia, aquele advogado previdenciário que ele quer pegar um documento, ele quer olhar ali no aplicativo do INSS. Mas tá verdinho, eu vou clicar aqui. Esse advogado não sobrevive. Ou ele vai se qualificar, ou ele vai aprender a conhecer mesmo o direito previdenciário, ou o segurado vai direto no INSS. Eu escutei recentemente assim, mas tem muita concorrência no direito previdenciário. Falei, gente, a concorrência não é do advogado, a concorrência é do mau advogado. Porque eu vi um dado de 2019, já está até 4 anos aí, mas era um dado do próprio INSS que mostrava que o INSS tinha vinculado a ele 90 milhões de pessoas. É muita gente. E aí eu, tirando o regime próprio, esse dado é de 2019 ali, só regime geral, 90 milhões de pessoas, entre segurados e dependentes ali, que são beneficiários hoje. Falei, 90 milhões tem serviço para todo mundo. Você não tem 90 milhões de advogados, então tem serviço para todo mundo. O problema é o advogado que não é qualificado, que muitas vezes não dá um bom atendimento para aquele segurado, e aí o segurado vai falar, tá vendo, não precisava ter entrado com o advogado, podia fazer sozinho. Então, acho que assim, a gente tem um trabalho, um dever como advogado previdenciário de qualificar todos os colegas para que o segurado entenda como é importante contratar um advogado. Hoje em dia, nem pensão por morte faz sozinho. A pessoa fala assim, mas poxa, a pensão por morte vai fazer pelo cartório. Eu falo, gente, vai sair errado. Porque hoje uma pensão por morte, você tem que, dependendo lá, se faleceu e não era aposentado, você vai ter que juntar PPP, você vai ter que juntar documento rural, porque a pensão por morte ela é calculada pela aposentadoria ou pela aposentadoria por invalidez do segurado instituidor. E a aposentadoria por invalidez não é mais 100%, a não ser quando é acidentária. É 60% mais 2% aos 20 anos ou 2% aos 15 anos para a mulher. Ou seja, quanto mais tempo eu provar que aquele segurado trabalhou, maior vai ser o valor da pensão da pessoa que está recebendo. Então, se eu juntar um PPP e ganhar 5 anos a mais lá no segurado instituidor, eu aumentei 10% essa pensão. Então, assim, isso o segurado sozinho nem imagina. Não tem ideia. Ele vai chegar lá, vai clicar e vai falar, tá vendo, não precisei do advogado. Só que ele vai receber aquilo errado o resto da vida. Então, assim, mas aí o advogado tem que saber. Então, acho que o advogado qualificado, ele ajuda o outro advogado a mostrar para aquele segurado que é necessário a sua atuação. Então, repercute positivamente. Repercute. Eu acho que assim, não tem concorrência na nossa área. Pelo contrário, acho que a gente só tem a somar. Legal. Tem serviço para todo mundo. Pensamento do ganha-ganha, muito legal, muito legal. Você falou em alguns momentos nós, quando você fala nós, você tem sócios? Eu tenho uma equipe. Uma equipe. Né? Sócio você não tem? Não tenho. Legal. Então, é o meu escritório, mas eu tenho uma equipe, o pessoal que trabalha comigo e assim, que fazem a coisa, eles é que fazem o dia a dia as coisas acontecerem, né? Então, fazem parte desses 15 anos aí, que estão à frente muitas vezes, que estão estudando, que me cobram, que me trazem novidades ali. Então, eu tô todo dia ali, mas... Vocês estão em quantos lá, mais ou menos? Hoje são 24, né? Nos 3 escritórios, né? Cara, é um time grande, já tem bons desafios aí para poder encarar. Vocês têm uma rotina, então, você tem uma rotina, imagino que você talvez o idealizador, você está mais na parte estratégica hoje.
Eu Você- atendo também, Você também né? faz Eu atendimento. também, mas hoje eu faço um número menor de atendimentos, né? Mas assim, eu tô lá no dia a dia, tô também na operação, mas acho que a gente não dá para ficar só na operação, Uhum. né? Porque você acaba sendo jogado numa área estratégica, numa área de gestão. Uhum. E isso daí a gente não aprende lá na faculdade. Uhum. Então, a hora que você Não começa. Nós aprendemos o direito. A hora que você começa a ter que observar a questão financeira da empresa, a questão de gestão de pessoas, aí eu fui buscar outros conhecimentos em outras áreas também, muitos cursos, para poder fazer uma melhor gestão. Você Então, trouxe profissionais da área de gestão também para dentro do seu escritório para trabalhar com você? Você tem gente, por exemplo, que é da parte de gestão internamente? nós temos hoje até tem uma empresa que chama Incremental, que está com a gente já há alguns anos. É uma empresa que cuida da gestão. E eu me lembro que na pandemia, o escritório fechou, né? Uhum. Ficamos 5 meses fechados ali. E eu não tinha muita noção ali do que ia acontecer, porque a nossa área do direito previdenciário, ele tem uma característica um pouco diferente de outras áreas do direito. Nós trabalhamos hoje para receber daqui a alguns anos. Então, quando houve a pandemia, financeiramente continuava saindo RPV, continuava saindo precatório, então não teve... Mas nós ficamos 5 meses fechados, né? É aquela coisa, ainda se adaptando a fazer atendimento virtual, mas era uma coisa que era nova, né? Uhum. Então, você estava acostumado a ter o presencial de um dia para o outro, vamos aprender a usar o Zoom, vamos fazer por telefone. Uhum. Então, foi uma coisa assim, você não sabia se daqui 1 mês você ia voltar, se daqui 3 meses. E aí eu me lembro que eu contratei essa empresa, foi uma indicação, e eu falei, olha, eu quero que vocês analisem aqui a parte primeiro financeira, mas também a parte de gestão, porque como é que eu vou fazer gestão com pessoas em home office? Uhum. É muito complicado isso, cada um tá na sua casa. Como é que eu vou fazer essa gestão? E aí foi muito interessante, porque na primeira conversa ele pegou lá, olha, fatura tanto, saída é tanto. Ele falou, tá tudo ótimo. Eu falei, tá tudo bem, né? Ele falou, tá tudo bem, mas você pode estar quebrado, você sabe, né? Eu falei, como assim? Ele falou, isso é o que você fatura que você fez lá atrás. Uhum. Mas quanto você produz hoje, lá na frente? Eu falei, não sei. Como é que eu vou saber isso? E aí, eles estipularam métricas. Uhum. Porque tudo tem que ser medido, né? Se não é medido, não é gerenciado. Senão fica na base do achismo, né? Eu acho que eu produzo tanto. Então, o que nós fizemos lá hoje? Nós temos mensalmente, eles fazem essa verificação, então analisaram, bom, quais são os processos que têm determinada taxa de sucesso? E eu achava muito difícil fazer isso no direito, mas na hora que ele mostra o número, você fala, realmente dá para fazer. Uhum. Então, olha, em aposentadoria por tempo de contribuição, a taxa de sucesso é tanto. Se é ruído, se é químico, então você vai separando a taxa de sucesso que você tem. Aí você faz uma visão um pouco mais conservadora, né? Então, se eu ganhar um pouquinho menos, e aí todos os meses a gente analisa o seguinte, olha, nós distribuímos tantas ações, com uma taxa de sucesso esperada de tanto, então isso eu estou Uhum. produzindo X Uhum. para daqui tantos anos. A partir do seu ticket médio, o volume que você distribui, você tem um número. Eu tenho um número. Porque pra gente é muito difícil mesmo, né? Você não tá faturando na hora pra Nada. dizer que entrou tanto. Exato, e às vezes você pode falar, poxa, eu tô faturando super bem, tá? Mas esse faturando acabou, você faturou hoje, acabou. Uhum. Então, nós temos lá essa reunião mensal que nós chamamos de recompensa merecida. Então, olha, a nossa recompensa merecida esse mês, ela tem que ser maior do que o faturado, porque se não for maior, eu tô caindo. E quando você começa a cair, né, então você tem que crescer. Então, tem lá, quanto que nós vamos ter de recompensa merecida. E aí, todo mês, produzindo isso. Nos setores, cada setor ali com as tuas métricas, mas nós colocamos essas métricas. Então, assim, essa empresa, ela ajuda nessa gestão, né? Ela não era uma empresa que trabalhava com história de advocacia, propriamente dito. Então, eles trabalham com outros ramos de atividade. Uhum. Mas, assim, eu comecei a perceber que... Hoje eles devem ter uma expertise já deve ser uma área de atuação agora. Um novo Já é uma área de atuação, já indiquei para alguns colegas, já Legal. gostaram também. Eles transformaram algo que tinha no mercado e adaptaram para o direito, para a advocacia. Mas isso me ajuda muito, porque eu consigo visualizar. Uhum. Então, eu pego numa reunião de resultados, eu olho e falo, bom, esse setor aqui de
benefícios programáveis está produzindo tanto para daqui a algum tempo. O setor de benefícios não programáveis tá assim. E aí você vai ajustando a rota, né? Pô, legal, bacana. Vamos falar de, não os números específicos, mas o que exatamente a gente está medindo aí. Então, por exemplo, eu devo imaginar aqui que você deve medir volume de processos que entram. São várias métricas. Por tipo de área e por escritório. Isso. O volume que entra é um. Mas, na realidade, é importante também, isso é uma métrica, mas nós temos a outra métrica. Aquilo também que vai render financeiramente. Porque, às vezes... A partir de um ticket médio, você disse? Não. Aí tem que olhar individualmente. Então, como que é feito? Você não vai conseguir olhar processo por processo, mas você tem uma ideia. Então, aposentadoria por tempo de contribuição. Tá. No último ano, qual foi a taxa de sucesso dessa aposentadoria por tempo de contribuição? Foi 90%. Tá, então vamos baixar para... Vamos ser conservadores. Vamos entender que é 60%. Então, daquilo que eu apresento, e aí nós percebemos que, na média, se eu utilizar o valor da causa é o atrasado mais 12 meses. Mas, na média, comparando o que eu apresentei de valor da causa com o que saiu depois, dá atrasados e mais 24 meses. Isso eles verificaram todos os processos anteriores para saber qual que era o ticket médio. Criaram o ticket médio ali daquela aposentadoria por tempo de contribuição. Mas como que eles calculam isso? Então, o atrasado mais 24 meses, 60% disso é o que eu espero ganhar, 30%, óbvio, né, que é os honorários. O que eu vou cobrar da equipe é uma taxa maior do que 60%. Mas esse 60% tem que garantir a manutenção da minha equipe e um crescimento no lucro. Então, esse é um ticket médio muito importante. Nós chamamos de recompensa merecida. Então, olha, distribuímos tantas ações. Essas ações, elas vão virar X valor lá na frente. Eu espero que vire mais, mas esse X valor, no mínimo, tem que virar. Que é o que a gente espera baseado naquilo que aconteceu no passado. Tem ações que aí, por exemplo, a revisão da vida toda, eu nem coloco nesse ticket médio. Porque a revisão da vida toda, para mim, é um bônus. Se sair, ótimo. Mas ela não pode estar ali porque existe a chance, né? Vai ter um julgamento ainda. Então, não vou considerá-la. Então, eu tenho a métrica do que eu fecho de contrato, a métrica do que eu distribuo e quanto que vai render, e a métrica da taxa de sucesso. Porque não adianta eu pegar 50 processos e lá na frente tem uma taxa de sucesso de 10%. Então, eu tinha muito medo de ter essa métrica só de processos fechados. Porque daí qual que era o receio? Vamos sair fechando um monte de processo que não vai fazer sentido nenhum. Então, quando você alia a métrica de contrato fechado... Você aumenta a sua operação, porque você tem que dar conta desses processos. Você diminui muito seu ticket médio. Exato. Então, eu tenho que ter aliado ao contrato fechado a taxa de sucesso. E minha recompensa merecida para ir mantendo a questão... Continuar crescendo. Tô crescendo aqui. Esse mês aqui não foi legal. Por que não foi legal? Vamos dar uma olhada. E aí eu acho que é o ouvir o cliente. Então, esse ouvir o cliente é algo que às vezes nós não fazemos. E isso é muito ruim. Então, a hora que você escuta o cliente, por exemplo, nós fizemos algumas pesquisas. Eles fizeram algumas pesquisas com clientes. E você tem, às vezes, uma miragem, assim, uma ilusão de que o cliente ele vai ficar feliz se o processo for procedente. E na hora que nós pegávamos ali, mas esse aqui eu ganhei tudo, foi um excelente processo e o cliente está super insatisfeito. O que aconteceu? Ganhou tudo. Aí tá bom, vamos ver por que ele não está satisfeito. Mas aí vocês não estão retornando, vocês não demoraram muito, saiu e você não me falou, tal. Então nós começamos a elaborar uma estratégia que até não é nossa, a gente pegou, né, essa ideia, chama planta de serviço. Então, o que é planta de serviço? Quais são os momentos chaves que eu preciso falar com esse cliente? Eu não posso deixar esse cliente muito tempo. Você pega um processo no juizado, ele vai ficar lá, uma aposentadoria por tempo, 2 anos concluso. Eu não vou falar com o cliente nesses 2 anos? E aí, eu acho que nós estávamos muito passivos. Se o cliente ligar, eu falo com ele. Se ele não ligar... Porque o que você entende? Mas quando você é sentença, eu aviso. Para nós isso é normal, mas para ele não é. Porque ele está 2 anos ali olhando, meu processo não anda. Então, começou,
E aí hoje você tem ferramentas, programas aí que vão te avisar lá, né? Ele avisa, ó, tá tanto tempo sem movimentar. Pô, liga pro cara, manda uma mensagem pra ele. Eu me lembro que eu cheguei no escritório e eu falei, gente, ó, os processos administrativos, nós vamos mandar toda semana um andamento. E não era muito complicado, assim, um andamento padrão. Ó, tá em análise, tá? Porque aí, o individualizar, você precisa olhar e tal. E eu me lembro do pessoal falar, impossível. Isso é impossível, não dá pra parar. Eu falei, vamos fazer? Vamos fazer, vamos colocar aqui. Vamos pegar aqui, ó, um WhatsApp, e esse WhatsApp vai disparar. Toda semana a gente pega essa lista e manda. Está em análise. Ah, mas a gente atende muito, não vai dar certo. Quando nós começamos a fazer isso, nós percebemos que diminuiu demais o número de retornos. Porque se você sabe que toda quinta-feira você vai receber um WhatsApp dizendo que o seu processo tá assim ou tá assado, você não vai precisar ficar ligando no escritório. Você não precisa ligar todo dia. Então você acaba adaptando ali o teu cliente ao teu funcionamento. Então, assim, esse tipo de situação ajudou muito. Então, diminuiu. Hoje vocês continuam ainda avisando toda semana? Dos administrativos, dos judiciais, ainda a gente não conseguiu fazer isso toda semana. Porque aí é uma quantidade maior. Mas a gente tem momentos-chave. Então, ó, nesse momento eu vou ligar, nesse momento eu falo com ele, para que ele não fique esperando esses 2 anos, entendeu? Lá. Então, assim, esse contato, esse relacionamento, eu acho que, assim, é a nossa maior propaganda, porque é onde você cria o relacionamento com o cliente. Né? Onde ele, pô, é aqui que é o escritório, aqui eu vou ser bem atendido. Tanto na disposição do escritório, né? Eu me lembro que quando nós reformamos, trocamos, né, o escritório para um lugar maior, eu falei, olha, eu quero sofás, eu quero que eles se sintam numa casa. Eu quero que eles tenham o maior conforto possível. Então, nós começamos a ter treinamentos de como atender esse cliente. É aquela coisa, você tem que ir lá, você tem que pegar na mão, você tem que carregar a bolsa desse cliente até a sala, você oferece água, você oferece o café. Porque às vezes eu percebo que no direito previdenciário há uma coisa assim, põe uma salinha aí que eles vão ficar. E não é assim. A pessoa quer ser bem tratada. Todo mundo quer ser bem tratado. Então, quando você começa a dar um tratamento diferente, a pessoa reconhece. Então, ela reconhece que, olha, aqui você vem, a gente vai te tratar dessa forma, você vai ser bem tratado em qualquer uma dessas unidades, você vai ter o mesmo tratamento. Tanto que a mesma disposição física mesmo, nos 3 escritórios são iguais. Ele tem que sentir no mesmo lugar, estando em Pilares, estando em Salto, estando em Sorocaba, a cadeira é igual, a poltrona é igual, é tudo igual, para que ele se sinta bem. Então, acho que a ideia é olhar, escutar, né? Ó, tá bom, não tá bom? Como é que nós podemos melhorar para atender você? Pô, sem dúvida, cara, que legal, gostei. Você tem uma questão de empatia importante e uma visão comercial muito, muito correta. Eu brinco, né, que é sobre vendas. Eu sempre falo isso, é sobre vendas. O pessoal precisa entender que antes de advogar eu preciso vender. E para vender o convencimento, ele não é apenas essa abordagem, ele é muito mais do que a abordagem, né? Antes do cliente te procurar, ele já ouviu alguém dizendo que, cara, vai lá que é diferenciado o negócio. Quer dizer, já está vendido antes mesmo de você ter comunicado com o cliente, né? Então essa visão comercial é muito interessante. Você falou dos números, você tem esses números em um dashboard, em planilhas, em um Power BI, como que é isso? Tenho. Essa empresa, ela mensalmente me apresenta os números e a gente tem acesso a... Eles estão com a gente lá, acho que há 3 anos, mais ou menos. Então, assim, eu tive reunião no final do ano para fechar orçamento, né? Budget, né, que o pessoal fala hoje em dia, né? Então, assim, você se baseia ali pelos números que nós tivemos nesse período, tá? O que a gente pretende para 2024? Então, vamos fechar aqui nosso orçamento, o que nós vamos gastar em curso, o que nós vamos investir e quais são os números que nós pretendemos chegar. Então, no final do ano, quantos processos eu preciso ter, qual a recompensa merecida que eu quero chegar. Então, todas as métricas, vamos reformular as métricas, será que tá bom do jeito que tá? Será que a gente pode melhorar um pouquinho aqui? Então, é uma troca, né, constante isso, para até adaptar algumas coisas. E aí, o que eu acho legal é assim, bom,
eu tenho uma previsão que talvez a aposentadoria por tempo de contribuição reduza, que é o que a gente imaginou há 2 anos atrás. E, de fato, a pessoa aposentava com 35 anos, agora Vocês acabaram. essas acabaram. Então, hoje você tem ali, poxa, eu tenho lá o artigo 20, que é o 100%, mas tem que ter 60 anos se for homem, 57 se for mulher. A especial também tem que ter 86 pontos. Então, assim, quando você tem essa previsão, quanto que isso impactava no faturamento anterior? Impactava X. Eu preciso achar alguma coisa que vai substituir isso. O que pode substituir isso? A aposentadoria da Lei Complementar 142, que é o PCD, e a aposentadoria rural. Então, assim, aí você tem uma estratégia, tá? E como é que eu faço para atingir essa pessoa? Então, por exemplo, o rural. Bom, Sorocaba não tem tanto. Então, a gente vai ter que ir para um lugar que tenha. Nós abrimos lá em Pilar do Sul. O PCD, o que nós entendemos, né? Esse PCD, muitas vezes, ele chega para nós no trabalhista. Porque muitas vezes a pessoa vem procurar numa ação trabalhista porque ela tem um probleminha de saúde, aí ela foi dispensada, ela quer saber, ela voltou de um benefício por incapacidade, mas a empresa não aceitou de volta, ela vem verificar se tem na convenção coletiva algum complemento ali do auxílio-doença. Então, esse cliente, ele acaba entrando no escritório antes dele ter direito à aposentadoria da 142. E o que eu preciso fazer é atender ele muito bem para garantir que daqui a algum tempo, quando ele voltar, então ele já é meu cliente agora. Visão lá na frente. Eu já tô aqui com ele. Então, ó, eu vou te atender, pode deixar, nós vamos verificar a questão trabalhista para você, vamos verificar a questão aqui das suas dúvidas eventuais. E às vezes ali eu não fechei contrato. Eu tô tendo uma dúvida. Só que ele já é meu cliente. Então aí eu já coloco ele lá no meu programinha, que vai me avisar, né, um pouco antes, olha, liga lá para ele, porque, né, a data dele aposentar. Então a gente já deixa isso fixado com ele. Então eu falo, olha, então você vai aposentar tal dia? Não se preocupe, que dia tal a gente liga para você, tá bom? Ah, tá bom, porque eu vou esquecer. Então tudo bem, ele já é meu cliente. Então quando eu faço um planejamento, é a mesma coisa. Eu faço planejamento ali previdenciário. Já mostro para ele, olha, o ideal é você contribuir tanto, você reduz, aumenta, enfim, ali dependendo se é prolabore, você faz essa avaliação e às vezes ele vai aposentar daqui 5, 6 anos, mas você já tá ali com uma carteira para daqui 5, 6 anos você sabe que ele vai voltar. Então eu falo, ó, todo ano você pode me ligar no começo do ano para a gente refazer esse planejamento aqui. Né? Eu vou colocar aqui a correção, o INPC, eu vou corrigir isso até você aposentar. E se você tiver qualquer problema aqui, precisa de um benefício por incapacidade, você também já é meu cliente. Então, acho que esse relacionamento, ele faz com que você consiga ter essa base sólida, né? E não precisa ficar correndo atrás também, dependendo de alguém bater na porta. Então, é muito esse boca a boca e muito esse atendimento. Pô, bacana, legal, legal. Imagino que esses relatórios, eles trazem, vai gerar insights, porque isso é o principal dos relatórios, você tomar decisão com base em números, né? Tomar decisão baseada em dados, e esses dados que você tem, geralmente eles te levam à tomada de decisão mais comercial, ou você também tem outras tomadas de decisão além do próprio comercial? Nós falamos lá que nós temos que humanizar os números, né? Então os números estão ali. Tá, agora vamos entender o que são esses números. Porque a gente tem que considerar outros fatores também. Então vamos tentar dar um exemplo aqui. Tinham números que nós observamos lá que a recompensa merecida em determinados meses ela não estava tão boa e no outro mês ela melhorava. Depois no outro mês ela não era tão boa, no outro mês melhorava. Quando você olhava o gráfico, eram triângulos. Por que acontece isso? Nós começamos a perceber o seguinte: você cobra a equipe vai lá e entrega. Você não cobra, a equipe dá uma relaxada. Você cobra, isso não pode acontecer. Então nós começamos a, primeiro, tentar significar para a equipe o porquê daquilo. Por exemplo, nós temos uma métrica lá que a inicial tem que sair em 15 dias. Não pode ser 16, tem que ser 15. Uma coisa é você colocar isso como uma meta para quem está trabalhando. Eu sei que eu tenho que fazer em 15, porque no 16º dia eu vou sofrer uma consequência. Outra coisa é a equipe entender o porquê tem que ser feito em 15 dias. Então nós começamos a mostrar, olha,
Se você demorar 15 dias para fazer um requerimento, se essa pessoa ganhar R$ 4.000, em 15 dias ela perdeu R$ 2.000. E isso pode fazer diferença na vida de alguém. Então, assim, eu acho que... Ou gerar prejuízo pro escritório, né? Gerar prejuízo para o escritório e para a pessoa. Porque, assim, os números são importantes, o lucro é importante, mas isso não pode ser o fim. Isso eu tenho muita consciência disso. Tem um amigo, meio... Silvio Bugelli é o nome dele. Ele diz o seguinte, já falou, Eduardo, o lucro para a empresa é igual sangue para a pessoa. Eu falei, como assim, Silvio? O que é isso? Ele falou, para você estar vivo, o seu sangue tem que estar correndo, né? Mas você acorda todo dia de manhã e você pensa assim, eu vou fazer tudo, eu vou comer, vou me alimentar para manter esse meu sangue? Ele falou, não, você acorda todo dia de manhã porque você vai construir uma coisa para seu filho, porque você tem algum propósito. Ele fala a mesma coisa para a empresa. Ele fala, o lucro para a empresa, se não tiver, a empresa quebra. Então tem que ter. Mas você não pode todo dia chegar lá pensando só no lucro. Porque você não vai conseguir. É resultado. E isso vai ser uma consequência. Então, assim, é a consequência do seu trabalho. Se você tiver um propósito, então lá nós temos, né, 3 verbos que estão em todos os escritórios, que é acolher, defender e transformar. Então eu falo, olha, gente, vocês não precisam perguntar para mim. Se a atitude de vocês for para acolher alguém, se for para defender alguém ou transformar a vida de alguém, você pode fazer. Você não precisa perguntar para mim. Você sabe quem tá na ponta aí. Então, às vezes, até questão de honorários, assim, aquela coisa, uma situação excepcional, ele tem autonomia para fazer isso. Então, assim, quando a pessoa entende o porquê tá fazendo, significa aquilo que tá fazendo, ele vai fazer. E a consequência disso vai ser o lucro. Mas se nós pensarmos só no lucro, então, assim, houve um tempo no escritório que havia uma discussão grande sobre benefícios por incapacidade. Vamos reduzir benefícios por incapacidade, vamos fazer ação acidentária, só o foco e tal, porque o ticket médio de um benefício por incapacidade é menor do que o ticket médio da aposentadoria, é menor que uma ação acidentária. E eu falei, gente, não vamos fazer isso, porque essas pessoas precisam. Então, assim, um vai compensar o outro. Então, nós vamos fazer a aposentadoria para poder fazer, às vezes, um auxílio-doença que não vai me render muita coisa, mas que não vai render financeiramente. Mas talvez o significado seja maior para aquele segurado do que o segurado que aposentou. Então, assim, não dá para só fazer aquilo que não vai te trazer um rendimento, porque senão eu não consigo manter a estrutura. Mas, pensando no significado desse trabalho e sabendo que isso precisa ter um lucro para manter esse trabalho, as pessoas acabam fazendo. Elas não têm... você deixa de ser aquela coisa chata de cobrar meta, de chegar na reunião e falar, gente, ó, tá aqui há 20 dias. Para a própria pessoa perceber. Fala, poxa, eu não dei entrada naquele benefício lá e a pessoa já completou os 65 anos, agora vai receber só do requerimento. Ela perdeu esses dias aqui, sabe? Então, assim, eu digo, isso tem que fazer nós nos sentirmos mal. Nós temos que trabalhar bem. Nós não podemos aceitar, né, que o cliente fique esperando um processo ali com a gente. Então, eu acho que esse significado para a equipe é muito importante. Os números são os direcionais, né? Tem gente que fala assim, ninguém faz nada se não for medido, né? Então, você sempre tem que ser medido. Mas acho que o principal que mais motiva é o significado mesmo, é saber, tá fazendo isso aqui por quê? Tá fazendo isso aqui para quem? Legal, bacana, muito bom, muito bom. Cara, é perceptível, assim, que você tá com uma maturidade de gestão muito, muito acima da média. Você percebe que muitos advogados não têm noção, talvez aqui, de algumas coisas que a gente está falando aqui, Eduardo. Você percebe no dia a dia, pô, a gente tá na OAB. Aliás, quem não sabe, o Eduardo tá comigo na comissão de relações com a INSS, né? E também na comissão de prerrogativas. Então estamos fazendo lá um trabalho para a OAB, lá, um trabalho bem legal, voluntário, né? Voluntário esse trabalho. E você percebe que muitos advogados não têm noção, cara? Eu percebo isso e, assim, isso é complicado porque você chega num determinado momento da carreira que você tem que dar o próximo passo, né? E eu vejo, às vezes, muitos advogados com aquela dúvida, né? Pô, eu vou ampliar meu escritório? Porque se você tá ali atendendo, você é um excelente advogado, mas você não tiver essa noção de gestão, você não consegue crescer. Porque o escritório vai ser do seu tamanho. E o dia só tem 24 horas. Então, assim, você vai trabalhar 24 horas e não vai conseguir pegar mais processo, não vai conseguir atender bem
a tua demanda, né? Então você tem que expandir, mas para expandir você tem que entender também que é um negócio. Então aquela coisa, olha, eu vou contratar um advogado para trabalhar comigo. Ok, eu vou aumentar o custo da minha operação. Tá, você vai aumentar o custo, mas se isso gerar um aumento no faturamento, um aumento no resultado, que não é só financeiro, mas aumento no resultado de qualidade, aumento naquilo que você se propôs a entregar, vale a pena. Mas essa fase de passar de um advogado ali com 1, 2, às vezes estagiários, para ter uma equipe de advogados, eu acho que é mais difícil, né? Onde muita gente, às vezes, tem essa dificuldade e aí não consegue crescer. Então, eu acho que é que eu falei, isso a gente não aprende na faculdade. Eu escutei hoje o Leonardo Sique e a Patrícia Vanzolians falaram algo que eu achei muito interessante. Você passa no concurso para juiz, para magistrado, você vai para a escola da magistratura. Você passa no concurso para o MP, você tem lá o treinamento para o MP. Um delegado de polícia vai passar lá pela academia de polícia. Quando você se forma em direito, você não tem uma academia, uma escola de advocacia. Então você tá ali, estudou as matérias ali do direito e agora você vai ter que aprender sozinho, né? Então acho que essa é a maior dificuldade do advogado. Nós somos colocados ali no dia a dia e nós temos que aprender. Cara, que loucura o que você falou. A palavra que vem na minha cabeça é covardia. Porque o que fazem com o advogado é uma covardia. Você tem uma faculdade que te ensina uma base de direito, você não sabe absolutamente nada de advogar. Eu falei algumas vezes aqui que a primeira vez que eu fui fazer uma audiência trabalhista, eu não sabia de que lado que eu sentava. Eu não tinha noção de que eu esperei o pessoal sentar para eu saber qual que era o meu lugar ali. Cara, você não tem nada, nenhum tipo de treinamento. O estágio é muito mais ou menos. Você já faz um estágio numa baita de uma insegurança, porque você não pode fazer uma série de coisas. Você é todo enclausurado, todo engessado. O código de ética, e que você tem que estudar muito para passar na OAB, porque ele tem um peso danado. Você aprende muito ali de que a atividade não pode ser mercantilizada, e é até difícil de você compreender isso. E no final das contas você fica com dificuldade de vender. Você fica com dificuldade de falar, me indica um cliente lá. Você fica com medo de fazer isso. Então, cara, é uma covardia que fazem com os advogados. Jogam, né, o advogado recém-formado no mercado, e aí muitas vezes eu escuto lá de ex-alunos, mas não dá, é muita competição, isso aqui é desigual. E é triste isso, porque eu vejo, assim, muita qualidade desperdiçada, né? Quantos se formam e não acabam não atuando na área. A pessoa vai lá prestar o concurso, vai para uma outra área, às vezes que não tem relação nenhuma com o direito, exatamente porque não tem nesse primeiro momento um suporte. Hoje, por exemplo, lá na OAB Sorocaba, nós estamos lá com a Escola da Jovem Advocacia. Então tem lá aulas, né? São 18 aulas, eu participei da aula de previdenciário, mas que tenta treinar o advogado, olha, gestão de escritório, a questão tributária, como é que você vai fazer. Então, assim, acho que precisa disso, né? E aí, eu acho que a OAB, muito importante nisso, acolher esse jovem advogado e orientá-lo. Porque sozinho é muito difícil, né? Sozinho demora mais. Né? Você vai ter que ir observando. E acho que o advogado tem que correr atrás também e entender que não dá para ficar só no direito. Entender que tem que buscar conhecimento de diversas áreas, né? Tem que ser um conhecimento aí multidisciplinar para poder atuar de uma forma mais eficaz, de uma forma com uma excelência maior, né? Você, traçando um paralelo rapidamente aqui, Eduardo, a gente já volta talvez nesse ponto, você está dando aula de direito previdenciário, é isso? Eu dou aula de direito previdenciário na graduação. Na graduação. Lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba. É específico no direito previdenciário, né? Legal, legal. E, pô, é bacana, porque você deve ver ali o pessoal cheio de sonho. Que ano? Já estão chegando no final. Então, ali eu dou o nono semestre. Então, semestre. assim, é aquele pessoal que já fez a OAB, né? Ou que vai fazer. Então, eu até brinco. Assim, já estão no ponto de decisão. Já estão no ponto de decisão e eu falo que eu tenho que trazer atenção. Porque o pessoal já está pensando pós-faculdade, né? São ali um semestre de previdenciário. Mas eu gosto bastante, assim, porque você vê que o pessoal tem vontade,
sabe? Eu percebo isso neles, assim, uma qualidade, né? Um pessoal que vai atrás, que corre, e eu tento orientá-los. O que eu vejo, assim, que falta um pouco é, claro, maturidade para entender como vai ser o mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu tenho que falar, pessoal, calma que vai devagar um pouquinho, né? Hoje em dia, assim, a gente escuta muito, mas em um ano eu vou estar assim. Não, calma. Vai montar o seu escritório primeiro, ou vai trabalhar num escritório, tá? Vai construindo sua carreira passo a passo, porque o mais importante é a solidez. Eu falo, o mais importante é o nosso nome, né? No direito, acho que em todas as áreas, o nome do advogado é o que ele tem de mais importante. Então, você tem que trabalhar com ética, tem que trabalhar com conhecimento. Eu vejo, às vezes, ali, pessoas que acabaram de se formar, ex-alunos, eu sempre oriento, olha, busca uma área, se especializa numa área, não tenta fazer de tudo. Escolhe essa área, se aprimora nela, seja o melhor que você puder ser dentro dessa área, que se você for referência nessa área, não vai faltar cliente. Agora, se você tentar fazer de tudo, você vai ter muita dificuldade. Você até consegue viver, mas você não vai conseguir ser referência, você não vai conseguir se destacar. Então, a minha orientação que eu passo para eles é essa. Claro que eu tento trazer sempre o direito previdenciário, que eu gosto, eu falo para eles lá na primeira aula. Vocês vão ter a aula da melhor matéria do direito. Quero que todos aqui façam o gancho bom para reter a atenção. Eu já tento fazer isso. Mas independente da área que eles atuarem, eu falo, escolha uma área, foca nela, que vocês têm tudo para ter sucesso. Show. Cara, pensando um pouco em marketing aqui, o marketing ele tem sido cada vez mais importante, né? E quando a gente fala de marketing, embora uma única palavra, ele é amplo, né? O marketing aqui, ele é amplo. Você tem já percebi que você tem uma maturidade grande em relação à parte de gestão, desenvolvimento de pessoas, porque também está fazendo o treinamento do time, isso é fundamental, tanto do ponto de vista de motivação, quanto também do ponto de vista de você ter uma maior qualidade do serviço que você presta para o cliente, obviamente gera resultados melhores também. Mas pensando no marketing, em que ponto que você está? Como é que você está no marketing? Tem olhado para isso? Tem algumas estratégias de marketing? Conta um pouco para a gente, Eduardo. Bom, nós sempre fizemos ali muito boca a boca. Até porque a advocacia, né, tinha existe essa dificuldade de ficar claro até que ponto você pode ir. Então, assim, nós investimos num site, investimos ali em maneiras de facilitar o contato do cliente, mas ainda é muito o boca a boca, ainda é muito essa questão de tratar bem aquele cliente, de ter ali aqueles clientes que você sabe que são potenciais, que podem te trazer outros clientes, então você sempre vai fazer o melhor para aquele cliente, mas também tenta nas redes sociais, né? Nós tentamos colocar aí essas informações, temos algumas ideias que estamos formatando ainda, né, de grupos ali, então assim, uma ideia que ainda está em fase embrionária, foi apresentado isso e vamos pensar em colocar, mas um grupo com os nossos clientes. Então assim, olha, você aposentou comigo, você quer saber das notícias tal, então vamos ter um grupo aqui com você. Você vai poder receber as minhas notícias, porque eu posso mandar para você, eu posso mandar para quem não é meu cliente, mas você é meu cliente, você me autoriza a ter esse contato com você? Então, mas essa ainda é uma ideia que foi apresentada e a gente está trabalhando nela, né? Mas para conseguir manter esse contato com o meu cliente, manter essa informação com ele. Porque o que eu percebo, às vezes, você é um cliente meu de aposentadoria, aí você tem um probleminha trabalhista que você não sabe, mas que eventualmente você tem um direito. Então, ter esse relacionamento com os nossos clientes, e eu sempre digo o seguinte, às vezes você vai buscar cliente fora, e o cliente está dentro do seu escritório. Né? Você está ali com um cliente que tem o trabalhista e você não foi oferecer para o seu cliente a ação acidentária. Então, assim, antes de buscar fora, saiba que dentro tem muita riqueza. Mas ele precisa saber disso. Então, ele precisa estar lá no seu escritório, precisa estar passando uma matéria na televisão que ele está assistindo ali, de direitos dele. Ele precisa saber isso. E ele está ali dentro, você não vai atrás, ele já está ali. Né? Então, acho que observar se esse seu cliente está sendo muito bem atendido, se todas as dúvidas dele são sanadas,
E se ele não tem outras ações, eventualmente, que ele possa fazer, porque ele também vai acabar levando isso para outras pessoas e trazendo mais clientes para o seu escritório, né? Mas e tem essas ideias aí de grupo, o Instagram, o Facebook, Instagram, do escritório, o site também tá lá. A ideia é sempre facilitar o acesso do cliente. Então, essa de grupo, de repente, é como sugestão aí, complementar, talvez essa comunidade, né? Porque o ideal é que eles não se comuniquem muito, Não, porque às vezes você perde um cliente. travado, só você fala. Ninguém Você aquela. dá conteúdo de valor, né? Exato. E aí você não vai ter um outro, senão vira, né? Bagunça. Vira bagunça. Então, travado ali uma comunidade. Então, isso é algo que nós estamos pensando. Muito legal. Sempre com muito cuidado, porque assim, por exemplo, nós temos a questão do relacionamento como prioridade. E recentemente nós mudamos o sistema, né, de atendimentos para WhatsApp e tal, porque tinha que deixar várias pessoas respondendo WhatsApp, um sistema informatizado. E num primeiro momento eu escutei do cliente, porque daí a gente foi fazer a pesquisa. Será que o cliente está satisfeito com esse sistema informatizado? Aí o cliente falou assim, ó, tá parece que eu tô ligando numa operadora de telefone. Tá muito robô. Então vamos mudar o sistema. Então vamos inverter isso aqui, né? Eu vou conversar com esse gestor desse sistema, ele vai ter que organizar isso para que eu tenha de atendimento. De atendimento. Então assim, tudo que é feito, nós tomamos um certo cuidado para não perder esse relacionamento. Esse seu atendimento, você já tá fazendo um pré-atendimento aí com o robô, é isso? O robô, ele faz esse pré-atendimento e De ele novos clientes ou clientes também? Não, de clientes e novos clientes também. Uhum. Então ele vem ali, ele vai escolher lá número 1 tal, número 2 tal, 3, e aí ele encaminha para o setor específico. Mas o que nós percebemos? Bom, primeiro mês, tá muito confuso. Aí nós tivemos que adaptar para tentar um sistema, vamos dizer, híbrido. O que é sistema híbrido? Cara, eu tô aqui, ó, tá uma explosão na minha cabeça, tá, Eduardo? É sério, cara, tá uma explosão, assim, ó, de ideias aqui. Esse sistema híbrido qual que é? Bom, a pessoa, ela acessou, mas tem alguém olhando lá, porque às vezes a pessoa acessou e tem que apertar o número 1 para falar com a aposentadoria. A pessoa não sabe, você vê, apertou 1, apertou 2, apertou 3, essa pessoa que tá olhando já entra em contato, ó. Aí já entra o humano, para não deixar só o robô, porque senão eu posso perder o cliente aí. Então aí já vem, não, tudo bem, o senhor tá com alguma dúvida, tal, quer conversar com alguém? Eu vou encaminhar. Então assim, isso era uma cobrança até da equipe, vamos informatizar isso. Eu falei, vamos, sem perder o nosso relacionamento. Porque qual que é o nosso diferencial? É o relacionamento com o cliente. É aquele cliente que liga, não, peraí, eu já vou falar com você. Então, por exemplo, eu falo para a equipe, olha gente, manda um áudio, não digita. E eu fiquei pensando aqui agora, ó, e fica a dica pra você conversar com o pessoal lá pra ver se não dá. Mas eu fiquei pensando aqui, de repente você gravar um áudio. Essa já teve uma ideia. Já tem lá? Já falaram pra Legal. gente, ó, vamos gravar um áudio, porque aí é deixa o melhor. próprio sistema já manda. Exato, porque é melhor do que Dá uma digitar. característica maior de humanidade, né? Exato. De humano com humano, bem legal. Porque ninguém gosta de falar com robô. Horrível. Então, assim, isso quebra o nosso diferencial. Então eu falei, olha, não, vamos fazer. E aí que eu falei, bom, você vai passar um andamento no processo? Grava um áudio. Não escreve. Sabe, a hora que a pessoa recebe, aquilo que está escrito é complicado de, às vezes, você entender, às vezes você... uma coisa que eu bato muito também é falar a língua dos vivos, né, que nós chamamos lá. Não vamos usar termo técnico com um cliente. Não adianta você falar, olha, o processo foi remetido para a turma nacional. Tá, que isso? Como é que tá o processo? Então, assim, vamos olhar o processo, vamos responder de uma forma clara, objetiva, com áudio. Se precisa ligar, a gente já liga para o cliente, né? Tempo. Quanto tempo nós vamos demorar? Então, a gente tá com uma meta lá, 30 minutos no máximo, né? E eu sou chato, né? Porque eu fico entrando no sistema e falo, ó, gente, tá 35 minutos aqui. Vamos lá, ó, tem um aqui, tá 35, vamos fazer. Então, assim, de ter essas... Porque quando você dá isso pro cliente, se esse cliente não tiver no próximo atendimento, você perdeu ele. Eu falo que o cliente, ele não é fiel, ele está fiel, né? Ele está fiel, mas se você não der Primeira escorregada, você perdeu. Então eu falo, gente, nós não podemos reduzir. Então, se a gente dá um atendimento de uma determinada forma, tem que ser daqui para cima. Não pode reduzir. Legal.
Ó, você tem um sistema de gestão de processos, Sim. né? Você tem um sistema de gestão de processos, você tem um sistema de atendimentos também. Também. Então, E é um CRM ou ele é do WhatsApp? ele é do WhatsApp, ele Uhum. engloba todo. Eu confesso que quem contratou é a pessoa que cuida dessa Legal. gestão do escritório, então Uhum. todos os detalhes eu não tenho. Show. E aí que a gente precisa E ter ele alguém te que dá faz a esses gestão. números. E aí E dá ele te esses dá esses números. números de volume de atendimento e de tempo. Volume de atendimento, tempo de atendimento, quanto tempo ficou e quem está com esse atendimento. Uhum. Então, são 24 pessoas lá. Chegou, encaminhado para um, encaminhado para outro, encaminhado para outro. Onde está, com quem está. É a quanto recepção tempo que faz esse está. atendimento ou não? Não é a sua recepção. Tem a recepção, mas tem também uma outra pessoa que, vamos dizer, fiscaliza isso. Então, chegou ali, chegou na recepção. Muitas vezes você não passa pela recepção porque você pode pedir para direto falar com o setor. Uhum. Então, você ligou lá no escritório. Você já tem um processo. Quero falar no jurídico. Eu quero falar na aposentadoria. Aposentadoria. Então, vai ter Jurídico lá. seria ruim. Não dá pra jurídico entender o que é jurídico. Então, você quer falar na aposentadoria, você vai clicar lá número 2. Uhum. Aí, ele não passa pela recepção, ele vai direto pro setor de aposentadoria. Quando chega no setor de aposentadoria, ele é dividido, porque tem várias pessoas que vão atender ali. Então, você já puxa para você. Uhum. Aí o outro já vai para o outro advogado, o outro já vai para o outro advogado. Então, e quem está observando isso sabe com quem está. Uhum. Então você fala, ó, tá com tal advogado, ele pegou isso aqui há 20 minutos. Uhum. E você observa a conversa ali. Você pode apertar lá e vai para a recepção. Então, atendimento, agende seu horário. Então você vai apertar, vai para agendar um horário. Então ele divide, não Aí necessariamente. se agendar o horário que é recepção, não. Aí é com a Sua recepção. recepção. Aí vai com a recepção. Você tem um número de WhatsApp apenas. Nesse caso, você tem um número do WhatsApp. Nós tínhamos vários números. Só que aí o que aconteceu? Quando entra nesse sistema, ele tem um tronco, né? Então tudo vai para esse tronco. Nós ainda não eliminamos todos os outros números porque eles eram utilizados. Então, quando você liga nesse outro número, ele joga para esse, Para esse tronco. para esse tronco, Uhum. né? Você fica com um principal. E aí esse principal ali vai distribuindo. É como se fosse um PABX, Uhum. Uhum. só que Do do WhatsApp. Legal. Então você tem as linhas e tem o tronco que vai tudo para esse tronco. Bacana, bacana, interessantíssimo. Então a recepção ela faz um atendimento mais, cuida da agenda ali, do agendamento do atendimento. E aí você tem essa equipe que vai fazer o atendimento, geralmente quando já é um cliente, e ele precisa saber ali um andamento, alguma coisa nesse sentido. Esse pessoal que dá esse atendimento é o mesmo pessoal que também cuida dos processos, que fazem ali a parte do andamento dos processos. Sim, mas assim, nós procuramos ter um setor que nós chamamos ali do acolhimento, Uhum. o setor de atendimento e o setor de retaguarda. Então, por exemplo, os prazos, em regra, são feitos pelo setor de retaguarda. Eles não atendem. Eventualmente, eles atendem, né? Eles atendem, por exemplo, eu falo o seguinte, você tem aquele prazo que foi aquele recurso para TNU super complexo e o cliente ligou para o atendimento. Muitas vezes, quem fez o prazo, ele tem um conhecimento maior sobre aquele assunto. Ele vai lá e fala com o cliente. Mas a nossa ideia é fidelizar o cliente a alguém. Porque uma coisa que nós percebemos que o cliente não gosta é troca de advogado. Então, eu tento, pelo menos, que aquele advogado que atendeu o cliente na primeira vez seja o advogado que vai atender ele na hora de fazer o pagamento precatório. Mas esse advogado, ele não fez os andamentos processuais. Ele participa, conversa, explica, mas quem faz o andamento processual é o setor de retaguarda. Mas E esse cara é um advogado também. Esse Também cara é um que faz advogado. eu digo do relacionamento é um advogado. é um advogado. Legal. Esse é um advogado, porque O cara que tem um perfil mais comercial. Exato. Porque às vezes você pega assim, pessoas excelentes, mas que são perfis que não são tão comerciais, né? É aquela pessoa que trabalha muito bem ali num processo, mas que às vezes, para falar com o cliente, tem uma certa dificuldade. Então, é colocar as pessoas nos melhores lugares para que elas se sintam bem também. E Boa. tem pessoas que são excelentes em comunicação, mas muitas vezes não querem ficar ali no computador o tempo todo fazendo um prazo. Então você tem que saber administrar isso, né? Show. E aí nós temos a equipe que atende. Agora, uma coisa que eu tomo muito cuidado, essa equipe tem que conversar. Então todo dia de manhã tem uma reunião. Então todo dia de manhã, 15 minutos.
É sprint. Todo mundo, ó, o que tem hoje, né? Vamos pegar a agenda de hoje. Então, hoje tem cliente tal. Como é que tá o processo dele? Como é que tá? O que precisa fazer? Então, toda a equipe conversa ali no dia. Porque, às vezes, esse cliente aqui, o processo dele tem um detalhe importante que você vai ter que explicar para ele. Tá, então vamos conversar antes. Tem que ter esse contato. O escritório não pode ser fragmentado, né? Então, embora o setor... Eu falo para ele o seguinte, nós dividimos aqui em setores para facilitar a vida do cliente, não para atrapalhar. Então, você tem que ter um contato entre um e outro. Nós fazemos reuniões lá quinzenais de estudo. Então, tem lá na sexta-feira, essa semana foi planejamento previdenciário. Então, sexta-feira à tarde, vamos fazer 2 planejamentos previdenciários aqui, todo mundo. Para que todo mundo fale a mesma língua. Você não pode ter cada advogado falando uma língua. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. A estratégia tem que ser a mesma, né? O entendimento tem que ser o mesmo. Então, é esse trabalho, quinzenalmente nós temos, e na reunião que acontece todos os dias de manhã lá, o pessoal faz. E assim, eu vou dizer que eu participo de poucas dessas reuniões aí, porque o pessoal já faz isso de uma forma muito natural. E você para pra ver, é trabalho, né, cara? Isso é trabalho. O pessoal é trabalho. Acha que não, mas é trabalho. Eduardo, temos aqui uma pergunta aqui pra você. Então, eu vou te passar aqui nossa convidada, doutora Valéria. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, doutora Valéria, tudo bem? Tudo ótimo. Eu entendi que você tem a sua medição através do WhatsApp. Como funciona a questão da medição do cliente que chega e ele vai pessoalmente lá no escritório? Como é que você mede isso nas suas unidades? Bom, vamos lá, são medições diferentes, né? Então, assim, nós temos um relatório mensal de atendimentos. Então, nós sabemos lá quantas pessoas compareceram no escritório, cada unidade, e nós separamos entre andamento e primeira vez. Então, sei lá, quantas pessoas, primeira vez, né? Primeira vez é que vai para ter uma consulta e fechar um contrato. E aí nós trabalhamos a taxa de fechamento desses contratos. Que assim, tem uma média, né? Quando começa a diminuir essa média, então você tem lá, olha, 30% de fechamento. O que está acontecendo com cada 10, 3 fecham o contrato, 7 não? Alguma coisa está acontecendo. Vamos analisar isso. Aí vai analisar, dentro daquele mês, o que aconteceu. Pode ser que naquele mês as pessoas realmente não tinham direito, né? Mas eu acende ali o sinal amarelo. Então, assim, todos os meses, nós temos essa métrica. Quantas pessoas entraram em cada unidade e quantos contratos foram fechados dentro dessas pessoas que entraram no escritório. Então, tem um caderno que fica ali. Você entra no escritório, a recepcionista ela põe num caderno, olha, você, fulano de tal, primeira vez. E aí nós pegamos, ela apresenta um relatório para essa empresa que faz a gestão, essa empresa aí me apresenta. Entraram tantas pessoas, e você consegue saber assim, entrou menos, por que entrou menos? O que aconteceu? Você vai verificar se o problema é no atendimento, qual é o problema que está acontecendo aqui, para reduzir o número de entradas, ou para a taxa de conversão reduzir. Então tem a métrica da entrada e da taxa de conversão taxa de conversão em processo. Legal, bacana. É aquilo, né? Você precisa medir para realmente saber o que está dando mais resultado, né? Saber quantos clientes estão entrando pela porta do escritório mesmo, né? Estão chegando até você pela porta e quantos estão vindo pelas outras estratégias de marketing, né? No WhatsApp mesmo. Você sabe quantas pessoas entraram em contato e que nós chamamos de primeira vez, quantas dessas pessoas marcaram aqui no escritório, porque aí se 10 ligaram e 4 marcaram aqui e 6 não marcaram, qual que é o problema? E dessas pessoas que vieram ao escritório, quantas fecharam efetivamente o contrato? Então, essas métricas nós temos. Isso é super importante. Até para saber, tá indo bem, não tá indo bem, preciso alterar alguma coisa ou não, tá tudo bem. Boa, legal. Falando ainda um pouquinho mais dessa parte de gestão, Eduardo, bom, você falou que você tem uma equipe trabalhista e uma equipe previdenciária, é isso? Você tem um líder em cada uma das áreas, uma espécie de gerente em cada uma dessas áreas? Sim, existe assim um gestor, uma gestora, né, que cuida... Da parte administrativa, não? Administrativa é a empresa mesmo. Não, nós temos lá a parte administrativa, então assim, né, tem lá as 2 pessoas que trabalham na parte financeira e administrativa
E essa empresa, ela nos auxilia não só na parte financeira, mas na parte de gestão do escritório também, para esses demais relatórios. Mas a empresa, ela empresta o conhecimento para você. Então, você não pode não ter esse conhecimento dentro, né? Então, nós temos lá a nossa parte financeira, a parte de RH, mas também tem uma gestora que faz a gestão dessa parte jurídica. E abaixo dela existem os setores, que é o setor trabalhista, o setor previdenciário e aí... É advogada? É advogada. E aí tem o setor previdenciário que tem o BP e o BNP, que é o benefício programável e não programável. E o que nós estamos fazendo já há algum tempo? Existe uma dificuldade muito grande em contratar advogado pronto, do nosso jeito. Então nós, alguns anos atrás, já decidimos, vamos pegar os estagiários, vamos formar esses advogados para que sejam os advogados do futuro aqui do escritório. Só que eu quero um advogado completo. Então esse advogado, ele passa no setor de benefícios por incapacidade, depois ele passa no setor de benefícios programáveis, depois ele passa pelo trabalhista, aí depois ele faz um atendimento ou outro em conjunto, ele faz o prazo, e ele passa em todas essas áreas para que se verifique onde ele se dá melhor. Mas ele tem algum conhecimento das outras áreas. Então, existe essa divisão, mas todo mundo passou por algum lugar antes de ser colocado naquela área, né? E aí depois, o trabalhista vai fazer o trabalhista, quem vai fazer o BP programáveis, né, faz os programáveis, BNP faz o BNP. Mas eles têm uma passagem que seja de um mês, mas vai conhecer um pouquinho do trabalhista lá. Até para poder saber como aqueles advogados trabalhistas trabalham, quais são as dores deles, enfim, é importante ter esse conhecimento. É interessante, né? Por exemplo, eu tenho lá advogados que estão na área trabalhista, eu tenho advogados que estão na área previdenciária e eu tenho advogado que navegam nas duas áreas, né? Eu gosto muito das duas áreas e eu sempre provoco aqueles que não estão na outra área a falar, cara, dá uma olhada, vem pra cá, pô, também, vamos dar uma olhadinha, porque eu acho que não tá tão distante o conhecimento, eu entendo você tá nichado, é legal e tal, mas são áreas muito próximas. Eu acho que você ter um pouco do conhecimento da outra, até mesmo experimentar a outra área, fazer um pouco, é fundamental. Eu acho que quando eu conheci mais o trabalhista, me deu também muito mais amplitude de percepção dentro do previdenciário. E a gente está falando da mesma pessoa. Em geral, é o mesmo tipo de cliente, de certa forma. Hoje ele tem um acidente de trabalho, você faz um benefício, você vai fazer uma aposentadoria PCD lá para frente, vai fazer uma outra ação trabalhista. Você está com ele aqui o tempo todo nas duas áreas, né? Isso eu bato muito ali no escritório, que fala o seguinte, gente, vamos lá, o cliente chegou, aí ele vai perguntar para você, olha, eu tive aqui meu benefício cessado e eu não sei, a empresa não me deixa voltar, eu não sei o que eu faço. Tá, se eu for pensar só na área previdenciária, eu vou pensar num benefício por incapacidade, numa ação de restabelecimento de benefício, numa ação acidentária. Mas eu tenho que dar uma olhada na convenção coletiva dele. Porque pode ser que ele tenha uma determinada estabilidade, independente de ser assim, trabalho, pode ser que ele tenha um complemento desse auxílio-doença, dependendo da categoria dele, pode ser que na convenção coletiva tenha uma previsão sobre manutenção de convênio médico. Eu tenho que olhar. E aí não adianta eu falar assim, mas isso aqui é da parte trabalhista. Ele está na tua frente. Eu falo, você não precisa saber especificamente a área trabalhista, mas você tem que ter uma ideia geral do que é o trabalhista, até para poder chamar o advogado trabalhista. Quando você fala, realmente eu preciso dar uma olhada na sua convenção coletiva, tá? Eu vou chamar aqui o especialista em trabalhista e ele vai trazer para mim a sua convenção. Mas se eu nem souber que a convenção coletiva pode trazer determinados direitos para ele, eu não vou nem chamar. E o trabalhista é a mesma coisa. Tem lá um laudo positivo na ação trabalhista. Ele tem que saber que aquele laudo pode ser utilizado numa ação acidentária. Ele tem que ter um determinado conhecimento, não aprofundado, mas uma ideia geral. Então, assim, nós fazíamos antigamente reuniões separadas, né? Eu falei, não, vamos fazer reunião juntas, trabalhista e previdenciário. Não reunião de resultados, mas reuniões para conversar sobre direito. Porque eu quero que aquele advogado trabalhista escute o que nós estamos falando também no previdenciário. Assim como o previdenciário escute o que eu estou falando no trabalhista. Um vai aprender com o outro. Isso é muito importante. Quem tem a ganhar é o cliente. Exato. E do ponto de vista de negócio, são oportunidades que são colocadas na sua frente que você não pode perder. Pô, já é difícil trazer um cliente até você, é trabalhoso você ter um cliente ali para poder, de repente, oferecer um serviço para ele. De repente, tem 2 serviços para você. Eu tive aqui conversando com o Sérgio Jeromes, foi com ele. E ele falou que uma empresa só fazia desaposentação. E aí
fizeram a desaposentação acho que era até um conhecido dele, e não deu certo, né? A desaposentação não deu certo. Depois esse mesmo cliente foi procurar ele e tinha um filézão de um outro tipo de revisão que o escritório não tinha noção. E ele fez e um baita de um processo. Então, assim, são oportunidades que são colocadas na sua frente, você já atraiu o cliente, que é o mais difícil. Então, poxa vida, transformar isso em resultado para você é fundamental. Eduardo, eu já vou dizer o seguinte, você ganhou, cara, assim, pô, além da audiência do Prevcast ter ganho muito aqui, com tanto de conhecimento que você trouxe, cara, eu quero te trazer de novo aqui, tá maluco? Batemos um papo aqui que eu tô com vontade de continuar. Nosso horário já vai chegando no final aqui, absurdamente rápido. Você sentiu que foi muito veloz? Na hora que eu olhei aqui já deu 1 hora e meia. Cara, Eu tô à disposição. Cara, Você me muito, convidar. muito rápido, mas que papo legal, que papo legal. Acho que foi muito dinâmico. A gente abordou muitos critérios aqui, práticos mesmo, pro advogado que tinha dificuldade de entender o que é gestão. Eu acho que esse bate-papo trouxe muita clareza, gerou muitos insights para muitos advogados. Eu, antes de passar aqui para você, fazer aqui suas considerações finais, queria, cara, primeiro te agradecer muito. Primeiro pelo trabalho que você vem fazendo na OAB aí, um trabalho gratuito e ajudando muitos advogados, ajudando a advocacia a crescer. Queria agradecer você por participar aqui do Prevcast, disponibilizar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Cara, você abriu, bateu um papo muito legal aqui. Você realmente trouxe como que a coisa é na prática, como que é no dia a dia. Então, muito, muito obrigado, meu Eduardo. Bom, eu que agradeço aqui, tá aqui, eu falei, só tinha fera, né? Então, Agora tem mais uma. tô aqui para contribuir. Eu acho que essa troca entre advogados é muito importante, né? É aquilo que eu comentei. O advogado que se forma não tem a escola da advocacia, né? Então, eu acho que nós precisamos conversar entre nós. E às vezes quem tá um pouquinho mais de tempo pode passar um conhecimento e receber conhecimento, porque nós aprendemos cada dia, estamos evoluindo. E esses programas aqui, o seu especialmente aqui, eu assisti os últimos programas e adorei, acho que você contribui e só tenho que te dar os parabéns. Obrigado. Além de um grande advogado, um colega lá da OAB, tá aí trabalhando para levar o conhecimento não só para os advogados, para os estudantes de direito também, né, no intuito de evoluir a classe, né? É algo que vai ajudar a todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. Quero agradecer você de casa aí. Espero que você tenha gostado do episódio. Eu pirei. Ó, esse episódio ele já vai pro Bruno. O Bruno é o meu gerente administrativo. Vou mandar pro Bruno lá falar, Bruno, dá uma olhada aí, cara. Vários insights. Eu tive vários insights aqui, de verdade. Pô, tô há 20 anos, foco muito em gestão, foco muito em marketing. E várias coisas que você falou aqui, eu fiquei pensando. Isso é o legal, cara. Você não tem, sabe... É como eu disse lá no início, né? A gente não sabe tudo, não. Pô, a todo momento a gente está aprendendo, está sendo provocado a reflexões diferentes. O que a gente faz aqui é algo que o mercado já faz há muito tempo, a advocacia que não faz isso, que é o benchmark. Então essa troca, entender como outras pessoas da sua área fazem aquilo que você faz. E eu vejo aqui várias coisas que você faz, assim como eu faço, mas de forma diferente. E eu fico pensando, caramba, que legal, poxa, olha, ele faz isso dessa forma. E é legal a gente revisitar a forma como a gente trabalha. Eu revisito muito processos internos, né? Também questões de gestão de pessoas, então muito legal, cara. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. E ó, você de casa, obrigado, comenta o que vocês acharam aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp aí, compartilha com a equipe do seu escritório aí, porque, pô, valeu muito a pena mesmo. Obrigado, gente, valeu.